Nesse dia 15 é o Dia Mundial de Conscientização à Violência à Pessoa Idosa. Estamos aqui com a Denise, ela que faz um trabalho importantíssimo aqui na nossa cidade com os idosos através do Centro de Convivência do Idoso na Secretaria de Bem-Estar e Promoção Social. Denise, aqui no nosso município, a importância desse dia em especial, que trata-se desse assunto, as pessoas, ao cuidado nessas pessoas que tanto fizeram aí pela família e agora eles precisam também de um olhar voltado a eles. Em especial, Guaratuba, como que está esse trabalho? Então, a gente vive um momento de muita violência, né? Então, em especial o idoso. E esse dia 15 de junho, que foi instituído pela Organização Mundial de Saúde, para o combate, né, à violência do idoso, para a conscientização ao combate da violência, ele é muito importante. E ele é direcionado não só ao próprio idoso, mas também aos jovens, né, que um dia serão idosos. Então, a gente pode falar um pouco de família, né? A forma como a família se desenvolve, esse sistema, as relações, como que o idoso é visto nessa relação, nessa família, como que ele é tratado, né, na sociedade, e que a gente possa ter um olhar pensando assim na gente mesmo, né, naqueles que hoje são jovens e que amanhã estarão sob esse olhar que hoje o idoso está, né? A sociedade precisa de maior conscientização em relação a isso. É importante frisar que quando se fala em violência, não se fala só em agressão física, né? Muitas vezes a agressão psicológica, né? A negligência nas instituições, a discriminação, tudo isso faz parte de um contexto muito maior no nosso dia a dia, né? Quando, por exemplo, um idoso está numa fila preferencial e que a gente vê que tem vários jovens na fila, fingindo que não estão enxergando, que está escrito lá fila preferencial, né? E que deve ser respeitada, né? É uma lei e deve ser respeitado. Assim como qualquer uma outra situação de ônibus, por exemplo, né? Os jovens lá ficam sentados enquanto um idoso fica em pé e eles fingem que não estão vendo. Então, existe, de certa maneira, uma negligência da sociedade em relação àqueles com mais idade, né? Aqueles que contribuíram para a sociedade e que merecem o nosso respeito e, acima de tudo, tem muito para nos oferecer, né, em relação a toda a história que tiveram. Então, é importante esse dia 15 para que as pessoas possam refletir e se colocar no lugar do outro. Eu acho que é importante isso. O jovem geralmente acha que ele vai ficar jovem pro resto da vida, né? E não é isso que acontece, né? Se ele não morrer antes, ele vai ficar idoso também. E ele vai querer também ser respeitado na sociedade. A pandemia, ela aflorou muito dessa violência, né? Porque ela ficou escondida. E a gente não teve como, não teve acesso a ela, mas a gente sabe que houve e que há muita violência. Então, esse idoso que está fora da pandemia, vamos dizer assim, né? Hoje ele está muito mais ansioso, ele está muito mais depressivo, ele está muito mais preocupado e de uma sensibilidade muito maior. Então, há de se pensar como sociedade um todo de ter um olhar mais atento, né, àqueles que são considerados idosos na nossa sociedade, com mais de 60 anos, embora a gente tenha muitos idosos jovens ainda, mas de qualquer forma esse olhar deve existir, né, essa conscientização mesmo de que os direitos do idoso eles são violados a cada instante, né, e que se a sociedade não se unir e proteger esse idoso, o que será da nossa sociedade, né? Eu acho que a história das pessoas vale muito, né? Em qualquer história, e que a gente deve aprender com elas e respeitar. Em Guaratuba a gente tem esse diferencial porque existe uma rede de trabalho e também de receber essas denúncias quanto a maus tratos aos idosos. Acho que isso que faz essa diferença aqui no município de Guaratuba, esse trabalho em rede em que vocês realizam, né? Secretaria de Bem-Estar, Saúde, o Conselho do Idoso, fazendo diferencial nesses atendimentos. Exatamente. Nós temos dentro da Secretaria do Bem-Estar o CREAS, que é responsável por atendimento a essas violações de direito do idoso. Nós temos aqui o Centro de Convivência, que de alguma maneira a gente fica
acolhendo histórias, né, e que a gente então pode também encaminhar para o CREAS para verificação. Nós temos o CRAS, que também recebe idosos, né, e que atende de uma forma assim, de atendimento mais na questão de alimentação, né, de cuidados, de ver o que está acontecendo com eles, onde está morando, como está morando, né. Então nós temos todo o nosso conselho do idoso, né, que a gente está sempre atento para qualquer problema que tenha, que a gente possa estar atuando em favor, em prol do idoso. Denise, para que esse mês de junho não seja destinado somente como um mês para estar tendo esses cuidados e essas campanhas ao idoso, qual a sua mensagem também aos idosos e também a quem está nos acompanhando? Eu acho que a palavra é empatia, é se colocar no lugar do outro. Então não faça para o outro aquilo que não quer que faça para você, né? Eu acho que essa que é a mensagem. Isso é o que nós queremos para a melhor idade, para o nosso idoso. Conforto, carinho, dedicação, atenção e aquele afeto, para que realmente eles sejam lembrados e recebam todo esse carinho em que eles merecem. Aquele carinho que eles destinaram a toda a família, que agora eles sejam recompensados ao chegar nessa idade. Nesse dia especial, 15 de junho, o Dia Mundial de Conscientização à Violência à Pessoa Idosa. Essa é a nossa mensagem também a você. E se você souber de alguma pessoa idosa que está sofrendo qualquer maus tratos, seja violência psicológica ou violência física, 181, 190, faça a sua denúncia e proteja a essas pessoas que tanto fizeram e ainda fazem por você. Com imagens de Odilon César, Joel Sandrade.